Ajuda para viver uma vida justa. A salvação sempre foi para todos. Uma carta de amor. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Esses são os textos que vamos estudar hoje. E para começar, temos uma nova carta, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esta carta do apóstolo Paulo é dividida em duas, primeira e segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E qual é o contexto? Essa, se não é a mais antiga, é uma das mais antigas cartas do apóstolo Paulo. Ele pregou o evangelho naquela região, as pessoas começaram a se converter e então instaurou-se ali uma grande perseguição. Porque ao falar de um rei, o rei Jesus, o rei daquele império se sentiu ameaçado, então houve uma grande confusão ao ponto de Paulo e Silas terem que fugir da cidade. Paulo e Silas haviam saído da cidade, mas os irmãos que se converteram através de ouvir o evangelho pregado por Paulo continuaram na fé e continuaram espalhando esse evangelho. E há então um relacionamento de Paulo à distância, um verdadeiro relacionamento de amor. É expressado de forma bem profunda, bem clara, bem aconchegante, o amor de Paulo pelos irmãos de Tessalonicenses. Como Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo? Através de Timóteo. Paulo estava preocupado com os irmãos de Tessalonicenses e buscou saber informações acerca deles. Recebeu de Timóteo informações de que, apesar da perseguição, eles estavam bem, estavam firmados na fé e continuaram o trabalho, continuaram a pregar o evangelho. Então, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Tessalonicenses. E o objetivo de Paulo eram dois. Dizer o quanto estava alegre e feliz por saber que os irmãos não apenas estavam bem, como estavam firmados na fé e continuaram a pregar o evangelho. E o segundo objetivo era, como em todas as cartas de Paulo, ensinar os irmãos, reforçar as doutrinas, os ensinamentos que eles haviam recebido de princípio. Paulo começa e encerra a carta falando de uma oração. E você pode observar que em todas as cartas de Paulo ele sempre fala que está orando pelos irmãos. Paulo mostra um cuidado, um zelo. Quem ama, cuida. Quem ama, tem zelo. E essa era uma grande característica do apóstolo Paulo. Todas as igrejas por onde ele andou, as igrejas que ele ajudou a levantar, onde ele passou pregando o evangelho, para onde ele escreveu as cartas, cada uma das 13 cartas, ele sempre mostra esse zelo, esse cuidado, a oração constante pelos irmãos, a orientação, o ensinamento, o fortalecimento da fé desses irmãos. Nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele começa dizendo que está orando pelos irmãos e a carta é encerrada também com uma oração. Logo no começo da carta, Paulo fala que o evangelho que chegou a eles através de Paulo e dos seus companheiros de jornada não chegou somente de palavras. Paulo usa esse termo, não chegou somente de palavras, mas também pelo poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo e com absoluta convicção. Ou seja, Paulo reconhece que aqueles irmãos foram de fato convertidos, convencidos pelo Espírito Santo. Houve uma mudança na ação deles, porque eles não apenas ouviram, não foram só palavras, mas houve uma ação do poder do Espírito Santo, de maneira tal que esses irmãos fizeram o evangelho se propagar. E Paulo diz que isso chegou a ele. Paulo disse aos seus irmãos que, através deles, não somente a palavra do Senhor foi propagada, ouvida na Macedônia e na Acaia, como também acerca da fé deles, que foi divulgada em todos os lugares ao ponto de eles não precisarem, ele, Paulo e seus companheiros, não precisarem mais falar disso. Eles propagaram de tal maneira que foram convencidos, todos os demais foram convencidos a deixar os ídolos que serviam, que adoravam. Paulo diz que quando ele chegou ali, aqueles locais,
as pessoas já haviam sido convencidas e abandonado a prática dos outros ídolos. E como de costume, Paulo também fala do seu ministério. Em todas as cartas de Paulo, ele procura deixar claro o ministério dele, e não foi diferente na carta aos Tessalonicenses. Ele fala do seu chamado, do seu ministério, lembra também a esses irmãos, como em outras cartas, de que ele em nenhum momento buscou ser peso para eles, mas que trabalhou dia e noite incessantemente. Diz: vocês são testemunhas disso, que eu trabalhei dia e noite, me fadiguei para que não fosse peso para vocês, apesar de saber que tinha até direito a isso como apóstolo. Paulo deixa isso bem claro, mas que ele escolheu não ser peso, que ao contrário, ele queria acolher aqueles irmãos e demonstrou e expressou em palavras o tamanho do amor que ele tinha por aqueles irmãos. A distância, o que os afastavam, não mudou este amor. Pelo contrário, deixou Paulo ainda mais desejoso de estar próximo, de estar perto, e por isso ele mandou aquela carta para fortalecer este relacionamento, essa união. Então é um relacionamento de amor à distância. Paulo estava distante, mas o coração dele estava ali com aqueles irmãos e ele manteve essa chama acesa. Agora vamos para o Salmos 119. A sessão de hoje tem o título de Rê e fala sobre uma ajuda para viver uma vida justa. E de onde vem essa ajuda? Da palavra do Senhor. O salmista já começa pedindo: Senhor, ensina-me os teus preceitos. Dai-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e a ela obedecer de todo o coração. Veja que o salmista associa o entendimento ao guardar e obedecer, colocar em prática. É como tomar consciência daquilo que foi ensinado, trazer isso à consciência, materializar, viver, praticar aquilo que foi aprendido. O salmista faz um pedido bem específico que demonstra o quanto ele abre o seu coração diante do Senhor. Ele reconhece uma tendência, uma inclinação pecaminosa do seu coração. Ele pede: inclina o meu coração para a tua lei e não para a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar o que é inútil. O salmista quer viver uma vida justa, de retidão. E por isso ele pede auxílio e socorro do Senhor, que use a sua palavra e o ensine para que ele possa andar nesse caminho. Livro do profeta Isaías. Ainda falando da glória vindoura do Messias, o Senhor fala ao seu povo mais uma vez sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, o seu zelo e as decisões que ele tomou em perdoá-los, em restaurá-los, e diz que para ele será como as águas de Noé, que ele deu a palavra dele de que não voltaria a fazer aquilo novamente, e agora o Senhor está empenhando a sua palavra de que não voltará a castigar o seu povo daquela maneira. Ele convoca o povo para esta salvação e diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E então é explicado por que Deus é rico em perdoar, por que aquele povo está sendo aconselhado, orientado, estimulado a buscar ao Senhor, a se arrepender. O profeta explica porque o Senhor, os pensamentos do Senhor não são como os do homem, os caminhos do Senhor não são como os do homem. Deus ama de forma incondicional. Ele corrige, mas ama e perdoa de forma incondicional. Basta ter arrependimento, e por isso o povo está sendo chamado a invocar ao Senhor enquanto ele está perto. E então surge uma promessa para os gentios. E esse é um ponto bem interessante, bem importante, porque o povo de Israel foi escolhido, mas é preciso entender que o plano de salvação não foi um plano B. Nunca foi sobre o Senhor ter pensado primeiro em salvar somente o povo de Israel, e uma vez que eles não aceitaram, não reconheceram o Messias, então aí o Senhor fez um plano B e resolveu salvar os gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Nesse texto de Isaías está claro
que o Senhor sempre quis a salvação para todos, judeus e gentios. Deus está chamando esse povo, os gentios, e dizendo que eles são bem recebidos, são acolhidos por Deus, porque eles reconheceram o Senhor, entregaram sacrifícios ao Senhor. Então Deus está falando sobre um povo que o aceitou como Senhor, entregou o coração para o Senhor, e ele diz que ia aceitar os sacrifícios daquele povo. Estamos falando da época da lei. Jesus Cristo ainda não havia derramado a sua graça, não estava no tempo da graça. Mas os gentios já estavam sendo recebidos, reconhecidos pelo Senhor e aceitos pelo Senhor. E disse que os sacrifícios deles seriam aceitos no altar do Senhor, porque a casa dele seria chamada casa de oração para todos os povos. O profeta ainda fala sobre a bondade de Deus, mas dentro dessa bondade ele mostra também a justiça do Senhor. E mais uma vez o Senhor fala sobre ter se indignado com o seu povo, diz que os feriu, que os deixou por um tempo, mas que agora estava os acolhendo, os curando, os tratando e trazendo essa promessa de que tudo mudaria. Ele mostrou sua soberania e misericórdia, dizendo que tem visto os caminhos deles, tem visto o coração deles, mas disse: eu os curei. Nesse texto de Isaías, vemos algumas características de Deus. Deus sendo revelado como justo, misericordioso, bondoso, fiel, amável, longânimo, perdoador. Um Deus de planejamento. Um Deus que acolhe, que traz para perto, que está disponível e acessível. Esse é o Deus de Israel e o Deus dos gentios. É o seu Deus e ele está ao alcance de uma oração. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.